Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos hoje para falar a respeito da graça de Deus. Quando nós vamos falar com os protestantes, ou nesse clima que nós estamos agora de 500 anos, não é, de Lutero, as pessoas sempre falam, mas Lutero, ele descobriu a graça. Não é? Acontece, porém, que a grande verdade é que nós estamos aqui falando e nesse diálogo ecumênico, onde os católicos falam a respeito da graça e os protestantes falam a respeito da graça, nós dificilmente vamos nos compreender. Por quê? Porque o conceito de graça, o que está por trás da palavra graça, é muito diferente entre as duas visões teológicas. Portanto, o que nós gostaríamos hoje de fazer no nosso programa é mostrar qual é essa diferença, qual é a diferença entre a graça como ela é vista por Lutero e a graça como ela é vista pela Igreja Católica, e assim ajudar muitas pessoas a realmente nos entendermos no diálogo. Porque, veja, se uma pessoa usa a palavra manga e uma entende que está falando do fruto, a outra entende que está falando da peça, da parte da roupa, que é a manga, não vai ter compreensão. A gente tem que primeiro definir os termos. Então, a gente precisa primeiro entender que nós estamos falando de duas coisas bem distintas. Então, o que nós estamos falando aqui é uma ajuda para um possível diálogo ecumênico, tá bom? Então, vamos começar colocando o que é a graça para Lutero. É interessante notar que 300 anos antes de Lutero, Santo Tomás de Aquino já havia identificado essa possível concepção teológica errada a respeito da graça. Na Suma Teológica, na segunda seção da primeira parte, Santo Tomás de Aquino fala na questão 110, artigo 1º, que a graça é algo que é acrescentado na alma da pessoa. E, portanto, nesse diálogo, Santo Tomás de Aquino diz, tem gente que acha que não. Tem gente que acha que alguém estar em graça junto de um outro, nada acrescenta a este que tem a graça do outro, apenas acrescenta uma espécie de benevolência naquele que concede a graça. E assim, Santo Tomás de Aquino coloca aquilo que é a graça para Lutero, algo extrínseco. Já eu explico, eu sei que talvez você não esteja entendendo nada, mas eu só estou mostrando para vocês, logo desde o início, que um gênio espiritual e teológico, que é Tomás de Aquino, já tinha 300 anos antes de Lutero entendido que isso era um problema na cabeça de algumas pessoas. A segunda coisa que está na concepção de Lutero é a terceira objeção, que a remissão dos pecados não acrescenta nada à alma, mas somente a Deus, que não leva em conta o pecado. Somente li, mostrei que Tomás de Aquino tem a mesma coisa. Vamos lá. Vamos agora falar de um jeito que as pessoas entendam. O que é a graça para Lutero? Bom, a primeira coisa, que Lutero era um homem atormentado na sua consciência. Não é? De fato, ele tentou viver de forma virtuosa. Viveu aquilo que estava à sua disposição, aquilo que as pessoas da época dele ensinaram para ele fazer. Então ele tentou viver a castidade, ele tentou viver a oração da liturgia das horas, ele tentou estar diante de Deus e ser santo.
Mas cada vez que ele olhava para dentro dele, ele via que as suas obras não faziam dele uma pessoa justa. Ele via o pecado brigando dentro dele. Ele via que por mais que ele tivesse boa vontade, havia ali uma tendência para o pecado. E ele caía, e recaía, e caía de novo, até o ponto que Lutero, a um certo momento da sua vida, se achava verdadeiramente condenado ao inferno. E quanto mais ele fazia obras para tentar ficar santo, menos ele via resultado dentro dele. Até que finalmente veio, o seu grande insight, que nós somos redimidos pela graça de Cristo e não pelas nossas obras. E que, portanto, a cruz tem que estar nos ombros de Cristo, não nos meus ombros. Que é Jesus quem vai me salvar, não sou eu que vou me salvar pelas minhas obras. E, portanto, eu sou redimido pela graça. E que a graça de Deus, portanto, é algo que Deus faz na sua infinita bondade e misericórdia, salvando o pecador. Então, de uma forma bem concreta, como é que Lutero respondeu ao problema da graça? A graça, para Lutero, consiste numa realidade extrínseca. Quer dizer o seguinte, é como se eu tivesse uma grande dívida, não é? E então eu vou até o cartório, a pessoa cancela aquela dívida e pronto, eu estou redimido. Não mudou nada em mim. É uma graça, digamos assim, jurídica. Ou seja, Deus vai deixar de me condenar, mas não porque eu tenha deixado de ser pecador. Eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo incapaz de amar, eu continuo não sendo santo, mas Deus, na sua graça, me perdoa e me admite ao céu. Portanto, a visão que Lutero tem da graça é uma visão eminentemente, desculpa a redundância, protestante, ou seja, ele não acredita que uma pessoa possa ser santa. Né? Ele não acredita que existam santos. Então o que acontece é o seguinte, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, ou seja, o negócio é o seguinte, por fora o homem vai ficar belo diante de Deus. A palavra graça quer dizer isso, eu vou receber de Deus uma graça, uma benevolência externa, não é? Então, diz aqui Santo Tomás de Aquino, aqui voltamos ao texto de Santo Tomás, né? Ou seja, a graça, aqui Santo Tomás está falando da opinião que será a de Lutero 300 anos depois. O fato de alguém estar em graça junto do outro, nada acrescenta a este. Então, por exemplo, se o rei olhou para mim e ele foi movido de benevolência dentro dele, isso não acrescentou nada em mim. Isso foi uma mudança lá no rei. Foi o rei quem mudou. O pecador não mudou, foi Deus quem mudou. Entendeu? O Deus de justiça não vai aplicar justiça, vai aplicar misericórdia, por causa da qualidade do coração de Deus. Mas aquele miserável pecador vai continuar egoísta do jeito que ele era. Ele não vai ter obras, ele não vai haver mudança. A única coisa que Deus pede do pecador é que ele creia, né, nessa sua misericórdia através de Jesus Cristo. Além disso, não somente a graça é benevolência, ela é também remissão dos pecados. São Tomás diz, a remissão dos pecados não acrescenta algo à alma, mas somente a Deus, que não leva em conta o pecado. Então veja, o que é a graça para Lutero? É algo extrínseco, não existe nenhuma modificação na alma. O que existe é simplesmente uma modificação em Deus, se você quiser, né? Usar essa palavra com muitas aspas, porque suponho que também Lutero compreenda que Deus não modifica, né? Bom, até aqui eu estou expondo
posição de Lutero e estou tentando ser bonzinho com Lutero, tá? Por quê? Porque a grande verdade é que se eu colocasse aqui tudo que Lutero diz e escreve, vocês ficariam escandalizados. Porque nós estamos acostumados, né, a dialogar com os luteranos. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Tentando dialogar com uma ficção. Um Lutero fictício, que não existiu, não é o Lutero histórico. É o Lutero que os luteranos gostam de vender na publicidade deles. Tá? Porque debaixo do tapete eles escondem enormidades. Ninguém vende as obras completas de Lutero, porque o que ele diz é escandaloso. As coisas que Lutero diz, nem luterano acredita, né? Por exemplo, dizer que nós não temos livre-arbítrio, que o ser humano não é livre. Tá? Ou seja, que Deus move em mim tudo. Isso quer dizer o seguinte, que não adianta eu tentar me salvar, já está determinado. Não adianta eu querer ser bom. Não adianta eu querer ser mal. Eu não sou livre. Para Lutero não existe liberdade nenhuma absoluta, zero. O livre-arbítrio não existe. Portanto, já está tudo pré-determinado e ninguém é responsável por nada. É tudo Deus. Fecha parênteses, não vamos entrar nesse assunto. Só estou dando, né, uma pequena ponta do iceberg daquilo que são as coisas que Lutero diz, né? As coisas que Lutero diz sobre o papado, a Igreja Católica, etc. e tal. Não vamos nem entrar nesse assunto. Bom, vamos continuar no nosso diálogo, né? Pegando de Lutero aquilo que os luteranos e os protestantes em geral colheram, né? Porque Lutero, no fundo, não era um teólogo, era um ideólogo, né? Só que depois de Lutero, ajeitaram a teologia. E por que eu digo que ele não era um teólogo, era um ideólogo? Por quê? Porque ele usava qualquer porrete para bater na Igreja Católica. Ele mudava de assunto, de argumento a todo tempo. É uma loucura querer descobrir o pensamento de Lutero. Quem é o Lutero real? Porque ele era um demagogo e um propagandista. Bom, vamos voltar ao Lutero aceitável. Bom, o Lutero aceitável, então, canta o primado da graça. É um Lutero encantador. É o Lutero do seu comentário à Carta aos Romanos, né? É o Lutero que fez com que o John Wesley, ficasse encantado com Lutero. Aí depois, quando ele foi ver o resto da obra, proibiu seus seguidores que lessem Lutero. Mas o Lutero, lá da Carta aos Romanos, ele de fato tem algo de encantador, de que realmente cativa essa realidade da graça. Essa realidade que parece tão boa, tão bonita, né? De um Deus misericordioso que realmente não leva em conta os nossos pecados. E isto é parte da verdade a respeito de Deus. Mas falta muita coisa. E o que é que falta? O que falta para que nós compreendamos verdadeiramente o que é a graça, é que a graça ela introduz uma modificação na alma. E isso a própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura, nos mostra que a graça não é isso que Lutero está falando. A graça não é simplesmente você fazer uma maquiagem no pecador, que continua pecador, e entra no céu, né, sem que haja modificação nenhuma. Se alguém quiser depois aprofundar qual é a visão católica a respeito da graça, tem esse comentário, né, da Suma Teológica, escrito pelo Garrigou-Lagrange, chamado Grace, Commentary on the Summa Theologica of St. Thomas, prima secunde, questões de 109 a 114. Na página 110, né, ele comenta essa questão 110.
E na página 112 ele coloca algumas citações das Escrituras, como está em inglês, eu traduzi aqui no português, para colocar para vocês como a graça realmente, se você for pegar o que está na Bíblia, a graça é uma ação de Deus que modifica algo no homem e que torna o homem capaz de amar e que torna o homem capaz de ser santo. É isto que Lutero não compreende. E aqui se divide a Igreja Católica de Lutero. E aqui eu estou citando a Bíblia por condescendência, mas o que acontece é o seguinte, nós temos 2000 anos de história, 2000 anos de santos, onde você analisando a vida daquelas pessoas, você vê claramente o amor heróico que aquelas pessoas têm por Deus. Não é um pecador numa embalagem bonita. Não é um fruto podre, uma natureza corrompida, como Lutero pensava, onde a vontade do homem estava toda inclinada para o mal. E por graça, Deus fazia com que ele recebesse a salvação. Pois bem, existe verdadeiramente um caminho de santidade. Existe verdadeiramente uma ação de Deus dentro de nós. Vamos lá, vamos na Bíblia. Primeira coisa, Jesus fala da graça como sendo a água, a fonte de água que jorra dentro de nós. É o que Jesus diz para a samaritana, em São João capítulo 4, versículo 14, ele diz: mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorrará até a vida eterna. Ou seja, a graça é chamada de água. E isso vem da linguagem do Antigo Testamento, porque Ezequiel 36, 25 e 26 diz o seguinte: derramarei sobre vós uma água pura, que vos purificará de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo e porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Ora, isso aqui é tão diferente da graça de Lutero que é somente você sendo cego para não enxergar. É um coração novo, um espírito novo. Essa água vai brotar dentro de você. Não somente isso. 2 Pedro 1,4. Participação da natureza divina, ou seja, é a santificação verdadeira. Temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina. Como é que uma pessoa pode participar da natureza divina só com um decreto? Não, a graça, ela nos transforma interiormente, subtraindo-vos à corrupção e à concupiscência que gerou o mundo. Romanos 5,5. A querida carta aos Romanos, que Lutero tanto gostava. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é derramado em nossos corações, o amor de Deus é dado. João 3,9, 1 João 3,9. Todo aquilo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar porque nasceu de Deus. 2 Coríntios 1,22. Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Ou seja, as Sagradas Escrituras são abundantes. Poderíamos aqui continuar citações e citações abundantes em nos mostrar que existe verdadeiramente uma modificação interna no homem. É um coração novo. E Deus pede isto. Deus pede obras. Você pega o Sermão da Montanha, o que Deus espera de nós no Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7 de São Mateus. Lutero varre isso para baixo do tapete dizendo, não, Jesus fez o Sermão da Montanha para mostrar como nós poderíamos ser, mas nunca seremos. Gente, mas Jesus fala do amar a Deus de todo o coração. Jesus fala do amar o próximo. Quer dizer, resumo, para Lutero é impossível amar. Por quê? Porque eu sou um pecador.
e permaneceria um pecador, porque a natureza humana foi corrompida. E essa natureza humana corrompida recebe a graça. Ou seja, qual foi a solução para a alma atormentada de Lutero? A solução para a alma atormentada de Lutero é a seguinte: meu irmão, eu sei, eu te chamo para ser santo. Eu sei, você é pecador, mas não tem problema não. Entra no céu assim mesmo, vai. Essa é a graça para Lutero. Enquanto a graça para nós, católicos, ela é uma modificação na alma. Então, o que é a graça? Vamos lá. Nós podemos usar a palavra graça em vários níveis. O próprio Santo Tomás fala isso nessa questão. Primeiro nível. Nós temos o amor de Deus. Ora, o amor de Deus, quando ele encontra graça numa pessoa, quando o anjo Gabriel diz, Maria, encontraste graça diante de Deus, isso não é uma coisa como um homem que encontra graça. Vamos supor, o Vinícius de Moraes vê a garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ele ficou encantado pela graça da garota de Ipanema. Acontece o seguinte, ele não fez a beleza da garota de Ipanema. Sabe por quê? Porque Vinícius de Moraes não é Deus. Mas Deus, quando encontra graça numa pessoa, e aqui não estou falando mais de beleza física, estou falando da beleza espiritual, foi Ele quem fez aquilo. Então a primeira coisa, ele quando encontra a graça, foi Ele quem fez aquela modificação na pessoa para ela ser bela daquela forma, espiritualmente. Para começar a conversa. Agora vamos pensar que uma pessoa que foi feita bela diante de Deus, caia e se corrompa no pecado, como aconteceu com a humanidade de Adão e Eva. Deus, então, envia a graça de Cristo para essa pessoa. O que é que faz a graça de Cristo em nossos corações? Faz, em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de graça habitual. Tá? O que é a graça habitual? Existe uma mudança dentro de nós, de tal forma que nós podemos agora, a partir do batismo, a partir da confissão, quando você está em estado de graça, em amizade com Deus, você agora tem uns receptores que tornam você mais apto para captar a inspiração de Deus para que você haja e faça o bem. Então, a graça, o que ela faz é nos grudar, nos colar com Deus, da forma que, unidos a Ele, não é? Você agora está com a conexão, você está conectado. Houve uma modificação, portanto, não é? É como se dissesse assim, você tem um computador. Mas esse seu computador, ele não está conectado. Você está em pecado mortal. Então, o que faz a graça? A graça faz uma modificação lá no computador que torna ele conectado, capaz de receber, né, os impulsos. Ele ainda não está recebendo, mas ele já é capaz de receber os impulsos de Deus. Então, uma pessoa que está em pecado mortal pode receber impulsos de Deus? Sim. Mas a pessoa que está em pecado mortal, a pessoa que não foi agraciada, que não recebeu o sacramento do batismo, que não se confessou, que não recebe a Eucaristia, essa pessoa, ela é movida como mais ou menos você chuta uma bola. Ou seja, Deus move aquela pessoa, pode mover, sim, mas é uma coisa meio violenta. Então vamos dar uma coisa aqui que vocês talvez já tenham experimentado. Não sei se vocês já viram essas pessoas que estão no pecado, elas vão no encontro, ou conversam com a pessoa, ou ouvem uma pregação, etc. De repente ela se converte. Como é que ela, que estava no pecado, ouviu a graça de Deus? Geralmente, essas conversões primeiras, elas são, digamos assim, um impulso um pouco mais
forte, Deus dá aquele impulso e a pessoa, graças a Deus, respondeu positivamente, não é? E aí, ela parte, ela vai, procura um padre para se confessar, pede o batismo, vai atrás de estar na graça. Mas se você for ver, houve lá um impulso que era meio de fora para dentro. Quando você então está em estado de graça, e você recebeu o batismo, e você se confessou, você pode agora começar a realizar atos que você começa a ver que brotam de dentro para fora. Eu estou usando a palavra de dentro para fora porque é para ficar mais fácil de você entender aquilo que nós chamamos de organismo espiritual. Porque não é mais um movimento brusco de Deus, um movimento violento. Não, porque Deus quer que a gente reaja no amor com naturalidade e que esse amor, embora seja sustentado pela graça de Deus, ele vem no nosso coração como que connatural. É uma coisa que vem do organismo espiritual criado pela graça que nós chamamos de graça habitual. A graça habitual, então, vamos assim, ser bem simples agora. Você se confessa, você tem agora um organismo que está ali, de alguma forma, é capaz de captar, né, o sinal de Deus. É como se você tivesse ganhado uma antena parabólica, que vai captar aquele sinal do satélite. Antes, sua televisão não tinha antena parabólica, agora ela tem. Não quer dizer que você está recebendo nenhuma imagem. É por isso que muita gente se confessa e não vê a diferença. Ah, mas eu me confessei, disse que eu estou em estado de graça, mas eu não noto muita diferença, né? Bom, muitas pessoas notam a diferença, mas tem gente que não nota. É que acontece o seguinte, você precisa agora começar a usar o equipamento. Ou seja, não basta ter essa graça habitual, você agora tem que partir para a vida de oração, comungar, ler a palavra de Deus, estar mais aberto, né, à ação da graça de Deus, procurar amar Deus concretamente nos irmãos, começar a fazer coisas e você começa a ver impulsos suaves, Deus vai tocando você, Deus vai conduzindo você com uma brisa suave. E aí você começa a ver uma diferença. E aí acontece aquilo que está lá na carta aos Romanos. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Você vai repetindo os atos de fé que tornam-se mais fortes por causa desse organismo espiritual. E nesses atos de fé você vai recebendo mais a graça, você vai notando a força de Deus para aquele que crê. Você vai recebendo essa força, essa capacidade de amar. Claro que a capacidade de amar de uma pessoa que iniciou agora é diferente da capacidade de amar de um grande santo. Um sujeito que acabou de sair da UTI e está fazendo fisioterapia não é a mesma coisa de um atleta que está correndo, né, a corrida de São Silvestre. É diferente, mas está lá, o organismo está lá. Né? A perna está funcionando. Está em fisioterapia? Tá. Os iniciantes, né? Mas ele não está na cadeira de roda, ele está já andando com as pernas dele. Então, as pessoas que acabaram de se converter, elas podem querer desanimar, porque elas veem que elas caminham com as suas próprias pernas, mas caem com facilidade. Por quê? Porque, claro, elas estavam na cadeira de roda. Agora as pernas começaram a funcionar. Ela está caminhando, dando passos trôpegos. Aí a pessoa vai e cai no chão e diz, não adianta, eu tenho que andar na cadeira de roda. Não, não desista. Não volte para a cadeira de roda. Continue. Vai. Levanta. Retoma o caminho. Confessa outra vez. Você não nasceu para rastejar. Você nasceu para amar.
Creia nisso. Está difícil, porque é o início. Mas creia. Creia que houve uma modificação. Que agora, antes, suas pernas não funcionavam. Agora elas funcionam. Antes você precisava ser empurrado pela cadeira de roda. Agora você já está andando, né? Trôpego, com a ajuda de um andador, com a ajuda do fisioterapeuta, mas está andando. Você tem o movimento. O problema de Lutero é que ele condena as pessoas a ficar na cadeira de roda. Ele diz, nós jamais amaremos, nós temos uma natureza corrompida, nós não vamos amar. Então a graça de Lutero não é graça nenhuma. Ou seja, é graça, mas é uma graça amputada, é uma graça extrínseca, um negócio assim, digamos assim, é um jogo linguístico. Para Lutero, a graça é um jogo linguístico. Por quê? Aqui que vem a coisa. Porque o bendito Lutero, ao invés de ir aprender com Santo Tomás de Aquino, que ele odiava, foi buscar resposta onde? Em Guilherme de Ockham, nos nominalistas. Bom, procurou no lugar errado. Para esses caras é tudo extrínseco mesmo. Então o negócio já estava, a Igreja Católica já conhecia. Agora, isto que eu estou falando aqui é o debate teológico e espiritual. Espero que vocês tenham já entendido, né? Qual é a diferença entre a graça para os católicos e a graça para Lutero? A graça para Lutero, basta ter fé, porque aí Deus me agraciou, essa graça ela é uma coisa externa, você continua sendo o fruto podre, mas a gente põe uma embalagem bonita e você entra no céu. Porque Deus olha para você com benevolência, embora você vai ser pecador para sempre. Você vai dizer, não, padre, não é assim, não é assim. Tá, não é assim? Então faz o seguinte, me mostra um protestante que crê que uma pessoa pode ser santa. Me mostra. Onde é que ele está? Eles não creem que uma pessoa pode ser santa. Agora, nós temos 2000 anos de história, pega a vida dos santos e você vê a transformação das pessoas. Não olhe para mim, né, que eu não sou santo. Quero ser. Vou me esforçar para ser. E você também pode se esforçar para ser. Mas dizer que a transformação espiritual que aconteceu no coração de um Padre Pio, no coração de uma Santa Teresa d'Ávila, de uma Santa Teresinha, de um São João Bosco, de um Santo Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, dizer que aquilo não foi amor. Gente, pera. Diz que os protestantes querem voltar para os primeiros cristãos. Então vamos lá, vamos voltar para os primeiros cristãos, vamos lá. Chegou? O que é que nós temos lá? Uma igreja inteira cheia de obras de santidade, porque é a igreja dos mártires, que amavam até entregar a própria vida. Eles não eram pecadores que pecavam com força e criam com mais força. Não. Eles davam passos de gigante, porque eles tinham a graça. Agora, esta realidade teológica que Lutero jogou fora foi muito oportuna para a situação política de quem financiava Lutero, apoiava Lutero, ajudava Lutero. Por quê? Porque Lutero foi um sujeito, digamos assim, foi uma sorte para aqueles príncipes do Império, príncipes eleitores do Império Germânico, que queriam se ver livre do poder da Igreja. Então Lutero prega, na verdade, o quê? O que é o protestantismo? Não é? É o indivíduo, a pessoa que se vê livre do poder do papado, da Igreja Católica, para então ir direto com Deus. Mas como que você vai livrar uma pessoa
da Igreja Católica, do poder dos padres, dos bispos e dos papas. Só tem um jeito. É você jogar fora jogar fora o sistema sacramental, que é o meio ordinário de se receber a graça. Entendeu? Então, veja como foi oportuno politicamente. Eu estou aqui com a Igreja Católica. Essa Igreja Católica, ela está, naquele momento histórico, 1500, bastante fragilizada e em crise por causa da decadência moral que veio depois da peste negra. A peste negra tinha acontecido 150 anos antes. Todos os padres santos que sabiam o caminho da santidade, quase que todos, quase que 100%, morreram. Por quê? Porque os padres santos foram lá acudir os empesteados. Quem que ficou? Os oportunistas. Além disso, o poder espiritual da Igreja estava atraindo cada vez mais o interesse político. Então, todo mundo que era mal convertido, esse pessoal todo mal convertido que estava saindo lá pós-crise peste negra, o que é que eles fizeram? Nós precisamos o quanto antes arranjar poder. Olha, ser bispo dá um poder danado, hein? Pega meu filho e coloca lá. Ser papa é melhor ainda. Então vamos lutar as famílias romanas aqui para eleger o papa que nós queremos. Ou seja, a igreja estava toda infiltrada de gente que não estava interessada no evangelho, não estava interessada na fé, na santidade, estava interessada em quê? Interessada no poder. Esta igreja, cheia de mazelas deste jeito, foi o trampolim que Lutero encontrou. Por quê? Porque pela demagogia de Lutero, ele então fala mal da igreja, mas ao falar mal do pecado real, não estou negando o pecado dos papas, não estou negando o pecado dos bispos, não estou negando o pecado dos padres daquela época e de hoje também. Não estou negando. Mas acontece que Lutero, demagogicamente, usa o pecado de papas, bispos e padres para destruir o sistema sacramental da igreja. Por quê? Porque quem concede o sacramento são os padres. Para cortar você, para separar você do poder da igreja, então, para você não ficar mais politicamente ligado ao poder romano, para a gente poder fazer um negócio aqui nosso, faz o seguinte, corta o sistema sacramental. Então, não tem mais Eucaristia. Eucaristia, qualquer batizado pode fazer, não é os padres que vão fazer a Eucaristia. Qualquer um pode celebrar a Eucaristia. Corta a confissão. Não tem esse negócio de confessar pecado, não. Crê, fortiter, que você já está livre do seu pecado. Não tem unção dos enfermos, não tem ordem, não tem nada disso. Tem nada disso. Não existe o poder sacramental e, portanto, a pessoa deixa de receber a graça, essa graça verdadeiramente transformante que inere na alma da pessoa e que vem através dos sacramentos. Você deixa de receber isso, então é evidente que depois, o que vai ser a graça para Lutero? Vai ser uma graça jurídica, vai ser uma graça extrínseca. Por quê? Porque ele tinha que rejeitar todo o sistema sacramental da Igreja Católica, porque todo o sistema sacramental da Igreja Católica estava pendurado na hierarquia. Então vejam só, nós vimos claramente na aula em que eu tentei explicar como é que você deve falar para os seus filhos qual é a verdadeira Igreja de Cristo, que quando Jesus fundou a igreja, havia dois grupos, os discípulos e os apóstolos. Lutero transforma tudo num grupo só, não tem mais os apóstolos. Por quê? Porque era o único jeito que ele podia fazer
para livrar a ele, seus seguidores e aos príncipes eleitores germânicos do poder romano. Por quê? Porque Lutero não era um bispo. Se ele fosse bispo, a solução poderia ter sido outra. Como bispo, ele fazia um cisma, começava a ordenar, né, os seus bispos e criava uma hierarquia à parte, mas essa não foi a solução que Lutero inventou. A solução é outra. Para você ficar livre do poder romano, você corta o sistema sacramental e joga fora. Então vejam como, na verdade, se nós quisermos fazer um diálogo ecumênico, nós temos que parar de fazer propaganda e começar a nos debruçar de verdade sobre o que realmente aconteceu historicamente. Agora, nos 500 anos da Revolta Protestante, tem muita propaganda, tem filmes sendo aí apresentados, né, o pessoal vai fazendo, né, a vitória da graça contra a guerra das obras e do mérito da Igreja Católica, houve uma vitória da graça. É propaganda, é slogan, não é? Sola gratia, isso é slogan. Vamos ver de fato que o que aconteceu é que, vamos pegar lá, quais são os slogans de Lutero? Sola fide, somente pela fé eu serei salvo. Você vai ver o conceito de fé de Lutero, é um conceito pueril. É uma fé que é um sentimento, confiança. Enquanto se você for estudar teologia de verdade, você verá que a fé é uma virtude teologal infusa na alma, que no ato de fé exercida, a alma é conectada com Deus numa graça atual e recebe uma graça atual. E a pessoa é movida, aquilo move a pessoa, aquilo transforma a alma. Não é somente um sentimento, é uma ação divina. Claro que depende também da correspondência da pessoa. Qual é o outro slogan de Lutero? Sola gratia. Bom, acabamos de ver o que é a graça para Lutero. É um negócio jurídico, extrínseco. É embalagem, é marketing para Deus. Ou seja, Deus considera a pessoa justa, mas ela não é justa. Ela nunca será santa. Nem mesmo no céu será ontológico e verdadeiramente santo. E o sola scriptura, né? O que é a escritura para Lutero? Né? É um livro que não tem história. Que aparentemente caiu do céu de paraquedas, porque se não tem uma igreja que determinou quais são os livros santos, de onde vem essa lista? De onde vem a autoridade das escrituras? Vem de Deus, é claro que vem de Deus, mas vem de Deus. Deus escreveu a Bíblia porque Deus escreveu a igreja, né? Por assim dizer. Então, vejam como as coisas são um pouco, né, amputadas. Então, eu vejo muito otimismo das pessoas celebrando os 500 anos do protestantismo. Mas, no fundo, é porque nós católicos, e aqui é que está a minha preocupação, nós católicos não estamos estudando a verdadeira teologia. E aqui eu digo uma coisa que é um verdadeiro convite, né, a nós estudarmos. Vejam, eu estudei teologia, não foi na faculdade da esquina. Eu estudei teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E isto que eu ensinei para vocês com relação à graça, eu não aprendi lá.
pelo menos não de forma inteira. E olha que o meu professor de teologia não foi um herético. O meu professor de teologia foi o padre Karl Becker, que foi depois nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI e era tido e havido como um grande conservador dentro da universidade, inclusive até ostracizado por muitos professores. Ele foi meu professor do Tratado da Graça. Mas eu não aprendi em sala de aula as modificações que a graça realiza na alma. Ninguém nunca me ensinou isso. E, portanto, porque eu não conhecia essas modificações, eu não sabia, por consequência, como colocá-las em ato. E não sabia o caminho da santidade. Eu aprendi que nós somos chamados à santidade, que é uma vocação universal. Mas ninguém me disse, mas a santidade, ela é assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, etc. Então é assim que a graça opera, é assim que você se torna capaz de amar. Não estou cobrando isso da faculdade gregoriana, não sei nem se isso é a missão da gregoriana, se isso era a missão do seminário ou de alguma coisa que o valha. Eu só sei o seguinte, ninguém me ensinou, nem a gregoriana, nem o seminário, nem direção espiritual, nem ninguém. Ninguém me ensinou essa realidade da graça que transforma o coração do homem e como é que a gente faz para operar. Como eu faço, por exemplo, no caminho de perfeição, como eu faço, por exemplo, no Ensina-nos a Orar, como eu faço, por exemplo, nos vários programas que tem aí no nosso site a respeito da segunda morada, da terceira morada, onde eu vou ensinando para a pessoa como é que funciona o mecanismo e como é que eu vou me tornando capaz de amar. Ou seja, como é que eu saio de lá da UTI, começo a funcionar as pernas, faço fisioterapia, começo a andar, depois de andar eu começo a correr, depois de correr eu começo a treinar, depois de treinar eu corro a São Silvestre, Tem passos para isso, tem etapas, as coisas funcionam. Então o que acontece? Eu suspeito que assim como eu não aprendi nada disso, a esmagadora maioria dos padres não aprendeu. Por quê? Bom, eu tenho uma hipótese. É que nós estamos há tanto tempo dialogando com os luteranos a respeito da graça, que todas as vezes que um católico, um teólogo católico, vai falar da graça, ele fala sempre em termos luteranos, porque a gente está sempre discutindo a partir das perguntas de Lutero, e não a partir da... Deixa essa polêmica de lado e vamos para cá, vamos analisar aqui realmente a tradição de 2000 anos da igreja. Por que a gente não pega, Pega um exemplo de um livro aqui que eu sugiro para você ler. Extraordinário. Do século XIX, mas extraordinário. Desse Scheben, As Maravilhas da Graça Divina. É da Cultor de Livros. Esse teólogo, pega Matthias Joseph Scheben, é um teólogo alemão, ele pega só o índice do livro, você vai ver que coisa fantástica, é do século XIX, mas é fantástico, é uma coisa, por exemplo, a essência da graça. Olha que ar maravilhoso, tão diferente do debate de Lutero e tão diferente do que eu aprendi em sala de aula. E eu acho que a maior parte dos seminaristas e padres vai concordar comigo. Ela diz assim, a graça é superior aos bens da natureza. Estou lendo o índice. A graça é superior aos bens da natureza. A graça é melhor, sobrepuja, é melhor do que os milagres. A oração nos eleva acima de nossa natureza e a graça é uma participação da natureza divina incriada. A participação da natureza divina faz-nos sobrenaturalmente semelhantes a essa natureza. E a participação da natureza divina comunica-nos a mais alta perfeição. A graça, como participação do conhecimento divino, eleva o homem à visão imediata da glória de Deus. E a graça faz-nos participar da santidade da natureza divina. A graça nos confere uma natureza nova e superior.
Em certo sentido, a graça é infinita. Gente, isso aqui não é um texto não, isso aqui é o índice. Eu estou lendo o índice. A graça e a encarnação do Filho de Deus. A graça e a dignidade da Mãe de Deus. Da estima em que Deus nos tem a graça. Pela graça recebemos em nossa alma a pessoa do Espírito Santo. Pela graça vem à nossa alma toda a Santíssima Trindade. Pela graça, o Espírito Santo infunde-nos sua própria vida. A graça faz-nos filhos adotivos de Deus, a adoção divina e a regeneração. O maravilhoso alimento dos filhos de Deus. Estabelecem-se pela graça entre nós e Deus laços de verdadeira amizade, do amor inefável que nos tem Deus quando estamos em estado de graça, da divina formosura conferida pela graça à nossa alma. Nossa alma torna-se pela graça esposa de Deus. Pela graça recebemos o reino de Deus, seu poder sobre as coisas. Pela graça unimos-nos intimamente a Deus. E aí ele vai seguindo, vai fazendo as coisas, vai dizendo. Gente, aí ele começa a falar dos efeitos da graça e fala das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, depois fala dos dons do Espírito Santo, coisas que eu já ensinei aqui no site, né? A graça santificante, as graças atuais, etc, etc. Depois os efeitos e privilégios da graça, né? Que ele vai falar do que vai acontecer no céu, a aquisição da graça, como é que a gente vai fazer para crescer, etc, etc. Ele termina com indicações espirituais e ascéticas de como que você faz para viver na graça. Quer dizer, ele explica primeiro a teologia e depois explica como é que você faz para viver isso aqui na sua vida. As Maravilhas da Graça Divina, de Scheben, cultor de livros. Vale a pena. É século XIX, mas é a fé da igreja de 2000 anos. Aí você vê claramente a grande diferença entre a Igreja Católica e Lutero, né? Então, fica aqui, não é? Esse convite. O programa de hoje é um convite. Vamos dialogar com os protestantes, com os luteranos? Ótimo, vamos. Mas espera lá. Antes, vamos estudar. Porque senão nós vamos sempre dialogar com os protestantes em termos protestantes, usando a palavra graça do jeito que eles usam. Porque, na verdade, nós católicos estamos escondendo de nós mesmos a verdadeira teologia da graça. Porque nós precisamos mergulhar nas modificações que Deus realiza na nossa alma e nos torna capazes de amar. Esta é a diferença do católico e do luterano. O católico crê que a graça nos torna capazes de amar. O luterano crê que a graça nos torna capazes de ser amados por Deus. Não é somente isso. A graça nos torna capazes de ser amados por Deus, sim, mas ela nos torna capazes de amar. Porque toda essa confusão, esse litígio entre Igreja Católica e teologia protestante, de fé e obras, se resume numa coisa. Não é fé e obras, é fé e caridade. Nós somos ou não somos capazes de amar? É fé e amor. Pregar que nós temos fé num Deus de amor, ótimo. Eu concordo. Mas Ele é tão amoroso que Ele nos levanta do chão e nos torna capazes de amar. Aí somos católicos. Tá bom? Então, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sei que eu falei demais, né? O nosso horário está um pouco esgotado, não vai dar tempo da gente abrir para as perguntas hoje, né? Quem sabe numa outra ocasião a gente bate um papo sobre esse assunto que é tão importante e tão profundo, tão necessário para a nossa vida espiritual. Então fica aí o convite, vamos estudar o Tratado da Graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.